Glórias ao nome do Senhor por estarmos aqui nessa noite. Boa noite, queridos. É muito bom nós estarmos aqui juntos com os amados e eu louvo a Deus pela vida de vocês, por este pastorzão que Deus deu a vocês, que eu vou falar um negócio com vocês. Vocês estão bem demais de pastor, viu? Que coisa linda, que coisa maravilhosa é ver o pastor de vocês aqui com esse carisma. Quando ele fala, gente, ele prega sempre assim, sorrindo. Porque ele fala sorrindo. Então, se eu fosse ovelha dele, eu ia falar: Jesus, é muito parecido com Cristo, né? E a gente louva a Deus, queridão, porque Deus também tem feito uma obra grandiosa aqui. E o que Deus tem feito aqui tem ecoado lá também no Rio de Janeiro. E a gente louva a Deus porque pastor Tiago, a Juliana, né, a sua família, e vocês estão vivendo multiplicação. A esposa do pastor Tiago está multiplicando, né? Em janeiro vem aí os rebentos, né? Que bênção. Bem, gente, não quero falar de mim, né? Eu acho que não é o propósito aqui. Quero falar que eu sou um servo do Deus Altíssimo. Recebi o desafio, depois de pastorear 15 anos lá em Minas Gerais, formei no Seminário do Sul e logo fui pastorear em Minas. E fiquei 15 anos lá e achei que eu ia morrer lá, de tanto que eu amava aquele povo. E em 2011, quando eu vim pregar no Rio de Janeiro, no aniversário da igreja de Moça Bonita, eu então preguei lá e logo depois, em novembro, no mês da música, nós levamos o coro da igreja, a orquestra da igreja e apresentamos o musical Experiência com Deus. O pastor Davi Baeta já estava enfermo, né? E aí ele veio a falecer no ano de 2014. E a PIB de Moça Bonita entrou num processo de sucessão pastoral, começaram a orar e foram lá em Minas Gerais, lá no leste de Minas, me buscar, né? E eu orava ao Senhor, pedindo a Deus que Deus confirmasse. Deus já estava falando: olha, depois desses 15 anos aqui, agora é a hora de você semear numa nova terra. Foi então quando eu fiquei numa crise muito grande, e eu recebi um convite para Uberlândia, para Belo Horizonte e para o Rio de Janeiro. Então Deus estava falando comigo: é hora de sair mesmo, eu só não sabia para onde, né? É tempo de ir. E aí, orando no quarto, chorando muito, minha esposa estava inclusive para Niterói, num congresso de músicos, eu chorava muito, buscava ao Senhor e pedia a Deus um sinal. E aí, no outro dia, uma irmã da PIB de Moça Bonita havia me ligado, ela me ligou e falou: pastor, a igreja votou aqui e o senhor foi escolhido. E aí eu só sabia chorar porque eu precisava de um sinal, né? E Deus então deu esse sinal e mudamos tudo. A igreja de Aimorés estava crescendo muito. Houve um batismo lá que eu batizei 37 pessoas e um batismo só. E a igreja vivendo multiplicação. E eu falava: mas por que o senhor vai me tirar daqui agora? Chegamos em Moça Bonita, encontramos um povo muito carente de amor. E eu olhava, eram 954 pessoas para pastorear. Eu olhava aquele povo todo e eu falava: Deus, como que eu vou cuidar de tanta gente? Quem que vai cuidar de quem aqui? E aí, quando eu saí na porta e fui abraçar uma irmã, assim, abraçar as pessoas, cumprimentá-las, e uma irmã veio me abraçar e falou, chorando, falou assim: pastor, o senhor não sabe o que significa esse abraço do pastor aqui na porta. Nós precisávamos de pastoreio. Naquele momento eu olhei para o céu e uma voz do Espírito Santo de Deus me disse assim: cuide de 6 pessoas. Cuide de 6.
E eu voltei mais ainda em crise para casa, e aí comecei a orar. Eu acordava de madrugada, 4 horas da manhã, orando e perguntando para Deus, quem são esses 6? Mas como é que é esse negócio? Eu vou deixar 954 pessoas, vou cuidar de 6. E Deus me disse, foca o cuidado nos 6. E foi então quando Deus foi me dando um por um, para eu cuidar, discipular, envisionar, e destilar no coração deles o que Deus estava destilando no meu coração, que eles multiplicassem o cuidado e o amor. Eu queria que eles orassem 4 horas da manhã, eu queria que eles tivessem intencionalidade na oração, eu queria que eles orassem por pessoas não crentes. Então eu envisionava estes líderes, uma vez escolhidos, e semanalmente caminhava com eles, orava com eles, tomava café com eles, eles iam para minha casa, a gente conversava sobre vidas, porque o nosso propósito era vida. E aí de lá para cá, queridos, de 2016 para cá, desde que eu cheguei lá e comecei com esse plano de multiplicação, eu não imaginava o que Deus iria fazer. O rebanho cresceu, muitas vidas não crentes começaram a chegar para a igreja através dos pequenos grupos. Aqueles 6 grupos se multiplicaram, era o grupo protótipo, ele se multiplicou, e depois viemos por muitas multiplicações saudáveis, com o propósito de alcançar o não crente. Na última multiplicação agora, nosso propósito agora é chegarmos a 100 pequenos grupos, até julho do ano que vem. Nós, então, dissemos na última multiplicação, agora, o pequeno grupo vai ser pequeno mesmo, e um pequeno com 4 ou 5 pessoas no máximo, e nós não vamos aceitar crentes no nosso pequeno grupo, só não crente. Você vai gestar, você vai começar a orar, e vai começar a investir no relacionamento discipulador, para alcançar o não crente, e pondo o pé no freio mesmo, para que não virasse grupo de comunhão. E assim tem sido, e Deus tem nos abençoado muito, para a honra e glória do Senhor Jesus. A igreja tem crescido. Hoje não falo isso com presunção, com vaidade, né? Porque essa é uma questão do ego, que nós precisamos sempre lutar todos os dias, mas é pela misericórdia, somente pela graça do Senhor. Estamos chegando agora no final do ano a 1.400 membros, cerca de 1.400 membros, e a gente tem visto que realmente é só pela graça e a misericórdia do Senhor. Amém? Comece a orar, comece a pedir a Deus um filho na fé. Peça a Deus que até o ano que vem você gere um filho, que você não seja estéril, que o seu ventre não seja estéril, e que você vá para o joelho mesmo e ore, e lute com Deus, e peça sinais de confirmações de quem será o seu RD. Eu sei que o pastor Tiago já tem falado muito sobre isso, e eu creio que em breve, se Deus nos permitir voltar aqui, nós vamos ver uma família de muitos mais discípulos do Senhor Jesus. Amém? Eu quero pensar com você neste tema, transformados para transformar, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo de número 13, nós vamos ler a partir do verso de número 14. A palavra do Senhor nos diz assim, 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Jeoás, o rei de Israel, foi visitá-lo e, chorando por ele, exclamou: meu pai,
Tu és como o carro de Israel e os seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pega um arco e flechas. Ele pegou um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão no arco. Ele o fez. E Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Então Eliseu disse: atira. E ele atirou, e Eliseu continuou: esta é a flecha da vitória do Senhor, e flecha da vitória sobre os sírios, porque destruirás totalmente os sírios em Afec. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosa palavra do Senhor. Transformados para transformar. O rei Jeoás vem de uma descendência do rei Jeoacás. Ele, como seus pais, ele fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Pensa em uma pessoa que deturpou, desviou o povo, fez o que Deus não aprova, e agora nos últimos dias de vida de Eliseu, o profeta, o grande profeta Eliseu, Eliseu já estava padecendo da enfermidade, queria morrer. O rei chega à casa do profeta. Ir à casa do profeta naqueles dias era a mesma coisa que ir à casa de Deus. E ele chega àquela casa, e ele já chega ali com o coração quebrantado, e começa a dizer sobre os cavalos, sobre os cavaleiros do rei. E ele diz uma frase que era a mesma frase emblemática que o próprio Eliseu dissera para Elias quando Elias estava subindo em uma carruagem de fogo: meu pai, meu pai, meu pai, seus carros e os seus cavaleiros. E ele então diz essa palavra para o profeta, uma palavra que o profeta guardara no seu coração durante muitos anos. E é interessante olhar que agora Eliseu se levanta. Ele estava deitado, ele estava enfermo, e mediante ao ver o que o próprio rei Jeoás estava chorando muito, diz a palavra que ele chorava muito. Ele já chegou com o coração quebrantado, quebrado. Mediante ao olhar o coração contrito, o profeta se levanta e ele o envisiona e diz assim: pega um arco. Pega o teu arco, retesa o teu arco, abre a janela e atira. E é aqui, queridos, que eu quero extrair alguns princípios nessa noite para você e eu vivermos um processo transformacional para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? O primeiro princípio que eu gostaria de destacar com você nessa noite é este: independente do seu grau de perversão, de desvio, no momento que você se arrepende e se volta com um coração contrito para Deus, você toca o coração de Deus. Sabe qual é a oração mais ouvida? Sabe qual é a oração que é respondida? Sabe qual é a oração que Deus vai ouvir? É a oração de um coração contrito e quebrantado. Será que Deus encontra aqui nessa noite um coração contrito e quebrantado? Amém? Porque a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não vai desprezar. Aquele coração que se humilha, que se volta, que busca o Senhor. É o Richard Foster no livro A Celebração das Disciplinas, que em falando sobre as disciplinas da vida espiritual, e é um livro que eu recomendo a todos vocês para que você leia, ele diz que, falando da disciplina da confissão, e você sabe muito bem que o avivamento para ele chegar na sua vida, o avivamento de Deus para chegar na sua casa, o avivamento de Deus para chegar no seu pequeno grupo, o avivamento de Deus para chegar na igreja, precisa haver confissão.
precisa haver quebrantamento. Deus não vai fazer nada no seu trabalho, na sua casa, no seu arraial, na sua rua, no seu pequeno grupo, na própria igreja do Senhor, se Ele não vir quebrantamento e confissão. É isso que o Gregório Friesel, ele fala no livro Retorno à Santidade, um livro que eu te indico a ler também. Ele nos ensina a não generalizar pecado, mas dar nome ao pecado e dizer: Senhor, isso, eu tenho feito isso, esse pecado da mentira, esse pecado do orgulho, esse pecado da mágoa, da amargura, da falta de perdão, e nomear cada um dos pecados. E o Richard Foster conta, certa feita uma ovelha dele foi até ele e disse assim: pastor, eu tenho muita dificuldade de aceitar o perdão de Deus sobre a minha vida, porque eu acho que eu sou o pior ser humano da terra. Meus pensamentos, às vezes do nada assim, vem pensamentos ruins à minha mente, eu não consigo controlar, eu maquino mal, eu sou uma pessoa que eu mesmo repudio as minhas atitudes em mim mesmo, eu não sei por que eu sou assim. E o Richard Foster, falando sobre a celebração das disciplinas, sobre a disciplina da confissão, ele diz que, pedagogicamente, ele pegou um papel e deu nas mãos daquele jovem que foi confessar o seu pecado, e disse assim: escreva todos os seus pecados, lixe cada um deles. E ele foi escrevendo e a folha foi ficando toda preenchida, era muito pecado, e ele foi confessando cada um deles. Olhando nos olhos daquele rapaz, o Richard Foster conta no livro que ele foi picotando e rasgando cada um daqueles em pedaços pequenos, sem olhar para aquela folha, olhando nos olhos do rapaz, quando ele afirmou e declarou: rasgada foi a cédula que era contra nós. E diz para aquele jovem: olha, você não precisa mais viver culpado, você não precisa mais viver sobre este peso de gravidade sobre a sua vida, você precisa confessar apenas, que é o que tem a ver com este texto. No momento que o rei, a despeito do fato de tudo que ele havia cometido, ele se achega quebrantado, chorando, ele toca o coração de Deus. Eliseu levanta da cama para ver a causa daquele rei, porque a causa aqui era contra os sírios. O povo sírio havia vindo contra o povo de Israel, eles estavam perdendo a batalha, e ele precisava da unção, da intervenção de Deus. Mas ele estava quebrantado. Então guarde isso na sua vida, independente do seu grau de transgressão. No momento que você confessa, assume o seu erro, que você aceita a graça, o perdão de Deus, porque também não é só você confessar, é você não mais viver sobre o jugo do inimigo que quer te derrotar, porque o nome do nosso inimigo, das nossas almas, é acusador. Acusador. Ele quer que você esteja com a autoestima lá embaixo. Ele quer que você já não mais projete à frente, não olhe ao seu horizonte. Recentemente eu atendi uma jovem senhora, era a terceira vez que eu estava atendendo ela, e ela me disse: pastor, eu estou muito triste, estou muito desmotivada, não consigo ver alegria em nada, ninguém gosta de mim. Já teve algum dia mal, assim que você falou assim: ninguém gosta de mim? Quem se identifica? Levanta a sua mão, Todo mundo tem esse dia mal, os outros demais não, estão tudo mentindo, porque eu sei que tiveram. Ninguém gosta de mim, minha vida não vale nada, não tem valor. Todo mundo tem isso. Mas ela, repetidas vezes, ela falava isso. E aí na terceira vez que eu já estava atendendo, eu tive um discernimento e perguntei a ela assim: minha irmã, há algo que você precisa confessar? E ela me disse assim: pastor, o que é confessar? Eu confesso que eu assustei, porque uma mulher com tantos anos de igreja, de caminhada na fé, me perguntava: o que é confessar? Eu falei: olha,
Você se lembra da Bíblia, a palavra de Deus, quando o profeta Natan, ele chega para Davi, ele conta uma história de um senhor que tinha uma ovelha, e ele foi lá e pegou a única ovelhinha daquele senhor pobre, e perguntou para Davi: o que a gente faz com um homem desse, Davi? E Davi virou-se para o profeta Natan e disse: um homem desse tem que morrer, um homem desse a gente mata. E o profeta Natan, usando a sua voz de profeta, ele vira-se para Davi e diz assim: Davi, esse homem é você. E eu contando para ela essa história. E aí foi então quando a vida de Davi mudou. Porque a Bíblia diz no Salmo de número 32 que enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Eu virei para aquela mulher e falei assim: você sabia que pecado traz desânimo? Que pecado desmotiva? Que pecado traz um peso sobre a sua vida, que a sua vida não anda, tudo está errado, tudo está ruim, todo mundo é imperfeito, todo mundo é falho, porque você precisa confessar. A disciplina da confissão. E ela virou para mim e falou assim: pastor, realmente eu preciso confessar. Foi então quando ela contou que já há alguns anos atrás, e ela muito sem graça, né? Ela falou assim: pastor, estava tão carente lá na minha casa, e eu indo para o trabalho, o ônibus da minha empresa que me pega para ir, só acredito que eu tenho o WhatsApp de todos os funcionários, porque eu lido lá na minha empresa com os funcionários, e eu comecei a ter pensamentos por conta do motorista do ônibus que me leva ao trabalho todos os dias. Começamos a trocar mensagens, e eu não aceitava isso. Até então, ela nunca tinha falado isso para ninguém. Ela falou: pastor, eu nunca disse isso para ninguém. E eu virei para ela e falei: irmã, agora você está tirando um peso da sua vida, porque a partir de agora você vai, de fato, experimentar o que é libertação sobre a sua vida. Talvez você, querido, está aqui nessa noite, e eu não sei porquê, eu lá do Rio de Janeiro vim pregar no congresso da Jubepar, estes dias todos, estou desde quinta-feira, nessa cidade maravilhosa que é Maringá, e pregando a palavra para jovens, pregando a palavra de manhã à noite, de manhã e à noite, esses dias todos. E por que Deus colocou essa palavra no meu coração para te dizer? Eu também fiquei perguntando para Deus: Senhor, por que o Senhor me incomoda com esse texto para dizer à noite, lá na Igreja Batista de Hortência? Por que, Senhor? E o Senhor me respondeu com paz de espírito: é porque tem alguém lá que está carregando um peso, e a semelhança do rei Jeoás precisa liberar esse peso. E é por isso que eu estou aqui, lá do Rio de Janeiro, para te falar isso, no nome do Senhor Jesus, que a sua vida vai triunfar, vai ser uma bênção, vai ser uma vitória, vai ser alegria, vai ter luta, mas vai ter vitória, vai ter adversidade, mas você vai olhar para o autor e consumador da sua fé, porque Hebreus capítulo de número 12, a Bíblia diz: desembaraçando de todo o peso e pecado. Veja que a Bíblia fala peso e pecado. Tem algumas coisas que ainda não viraram pecado, mas são pesos. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso do vexame da cruz. Desembaraçando, liberando os pesos. Mas em segundo lugar, eu aprendo aqui uma segunda verdade. O profeta, no verso de número 15, você está com a sua Bíblia aí? Ou com o seu celular? Eu gosto de gente que abre a Bíblia na hora da mensagem. Desculpa, viu? Se você não tem esse costume, comigo o negócio é assim, viu? E hoje vocês vão ter que me ouvir, não vão? Então, trata de abrir sua Bíblia aí, viu? Segundo a Reis 13, verso de número 15, o texto diz: Eliseu lhe disse: pega o arco, o teu arco. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando a Bíblia diz: toma o teu arco, tem muita gente que quer a habilidade do outro, a vida do outro,
o talento do outro, o dom do outro. E ele não consegue ver aquilo que é dele, aquilo que são as bênçãos que Deus lhe deu. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai te usar como um grande líder de PGM, amém? Ou ai ai, amém? Mas você tem que tomar o teu arco. É com o seu jeitinho, é com o seu jeito, é com a sua personalidade, é com a sua forma de ser, é com o seu carisma. Sabe o que eu descobri na visão de igreja multiplicadora? Que as pessoas que falam bem, que às vezes ensinam bem, nem sempre são as melhores pessoas para viverem uma grande multiplicação no PGM. Então, bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time. Porque Deus usa improváveis como você e eu, amém, querido? Deus usa as coisas que não são para confundir os que são, os fracos para confundir os fortes, os simples para confundir os sábios. É loucura realmente para os que se perdem, mas para nós que cremos é o poder de Deus, amém? Então toma o teu arco. O que você sabe fazer? Sabe fazer pão caseiro? Sabe fazer feijão tropeiro mineiro? Quem sabe fazer um feijão tropeiro mineiro aqui? Levanta a mão, minha irmã. Ai, Deus te escolheu hoje, hein? Eu amo feijão tropeiro, queridona. É o meu ponto fraco. Sabe assar um churrasco? Sabe fazer uma broa de milho? Ei, Senhor, um tutu com ovinho e couve em cima. Ai, pastor, o senhor está falando de comida, já está. É a minha parte fraca, a carne é fraca, mas o espírito é forte, né? Pega o teu arco, o teu talento, o teu dom. Pega o teu arco, a sua oração. Porque tem gente, queridos, que passa uma vida inteira na igreja e não tem um filho na fé, e não multiplica, e não faz nada, ele é só um observador, um crítico. Hoje os meninos cantaram tão bem, volta para casa. Você viu hoje, o pastor estava tão alegre, mas eu achei que ele não estava tão inspirado. Não, eu achei que hoje o clima não estava tão bom. Então você se torna aquela pessoa infrutífera. O Senhor Jesus quer que você seja um ramo que dê muito fruto, amém, querido? E fruto que permaneça. Quanto tempo você tem de igreja? Quantos tem 5 anos de igreja? Levanta a mão. 10 anos, 20 anos de igreja, 30 anos, só está aumentando, está mais perto de Jesus, hein? 30, 40 anos de igreja, mais perto de Jesus. Levanta a mão, quem tem 50 anos de igreja? Você não vai levantar a mão não, queridão? Você aí, ó, que eu estou vendo, né? 50 anos de igreja. Não quer dizer que a gente está dando fruto, quer? Veja, conta essa história de um pastor que estava numa igreja pregando, e ele falava sobre a volta de Jesus. Quase que eu preguei sobre a volta de Jesus hoje, tanto que os temas estavam chamando isso, então era para eu contar essa ilustração mesmo. O pastor pregava sobre a volta de Jesus e ele falava: Jesus está voltando. E o povo falava: aleluia. Eu vou falar aqui: Jesus está voltando, você fala aleluia. Jesus está voltando. Aleluia. E ele falava assim: o diabo também. Fala misericórdia. Bem, e o pastor pregando, empolgado, a igreja respondendo. De repente o pastor pregando sobre isso, começou a cair um toró, gente, raios luminosos, aquela coisa, pregando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, o diabo também. Era um dia que um sujeito lá ia ter uma festa fantasia, e o sujeito resolveu vestir-se de diabo, e estava indo para a festa. De repente aquele toró, aqui em Maringá fala toró também, toró, tromba d'água, né? Começou a cair uma tromba d'água. E o pastor está pregando: Jesus está voltando. O diabo também. O único lugar seco que aquele rapaz viu foi aquela igreja. E o pastor está lá: Jesus está voltando. O diabo também. Na hora que o pastor falou o diabo também, o rapaz aponta na porta. Aí você imagina, hein? O pastor pregando, e aí o pastor falou assim: inclusive ele está aqui, ó. Ele está aqui. Nessa hora que ele falou isso, tem gente que tem medo do diabo, não tem? Você tem medo?
Tem não, pouco não, né? E aí, a hora que ele falou assim, o diabo também, perna para quem te quer, tinha as portas laterais assim, ó, partiu todo mundo, inclusive o pastor, partiu todo mundo. No recinto tinha uma senhora que tinha dificuldade por conta de um acidente que ela tinha tido, problema na perna. Ela ficou imóvel na cadeira. E o pastor está lá pregando, e o diabo também. Tá? A hora que todo mundo partiu, aquela senhora ficou imóvel. Quando ela olhou assim para o rapaz, até o rapaz, o que está acontecendo aqui? Ele esqueceu que ele estava vestido de diabo, e foi entrando. O que está acontecendo aqui? A mulher virou para o diabo, né? O rapaz falou, ô seu diabo, não faz nada comigo não. Tem 40 anos que eu sou dessa igreja, mas tem 40 anos que eu estou do seu lado, hein? Estou contigo e não abro. Talvez você deve estar se perguntando, mas por que o pastor está contando essa história? Sabe por quê? Tem gente que tem 5, 10, 20, 30, 40 anos. Mas o velho homem ainda existe nele. 40 anos de igreja, não consegue amar ninguém, não consegue perdoar, não consegue liberar o perdão, não usa o seu talento, fica dando justificativa para Deus, fala que está sem tempo. Na hora de ser fiel ao Senhor, fala assim, mas o senhor sabe como é que está a minha situação, né? Se eu for dar 10% do que eu ganho, é muito dinheiro. Pede o Senhor para diminuir o seu salário, que você vai dar menos. Você tem coragem? Pede a Deus para diminuir. Se você não consegue ser fiel no pouco, pede a Deus para diminuir, você vai dar menos. É interessante, 10, 20 anos, mas ele nunca leu a Bíblia, e ele nunca orou de verdade. Ele faz oraçãozinha. O profeta está dizendo, pega o teu arco. Mas o mais interessante nessa verdade aqui, queridos, é que o profeta vai virar-se para o rei e dizer assim, estica o teu arco, retesa. É isso que o profeta vai dizer para o rei Jeoás, estica. Sabe o que eu aprendo aqui? O retesar é você dar o seu melhor para o Senhor. Amém, querido? Você tem dado o melhor para o Senhor? Você tem dado o melhor para sua esposa? Da sua atenção? Você tem dado o melhor do seu carinho? O amor tem linguagens. E as linguagens do amor precisam ser expressas. E um casamento insatisfeito é um homem que não entendeu qual é a linguagem de amor da esposa. Qualidade de tempo, carinho, toque, serviço, dar e receber presentes, palavras de afirmação. Tem homens que estão aqui nessa noite que não precisam de nada, não querem camisa, não querem presentes, não precisam disso, mas precisam que a esposa só dê uma palavra de encorajamento para ele. Por exemplo, meu amor, eu amo a forma como você é provedor e cuida da nossa casa. Só isso. E esse homem se levanta animado e motivado. Isso é dar o melhor. Eu lembro, na nossa casa nós temos um legado do dar o melhor, do esticar o arco. A minha avó, por parte de mãe, a vovó Abigail, se casou com o vovô Cecílio Petrucci, meu avô. Ele era descendente italiano e era muito católico. Ela se casou com ele, julgo desigual. Mas ela começou a orar pelo vovô Cecílio. Eles tiveram 7 filhos. E a vovó Abigail
queria agora deixar o legado da fé para os 7 filhos em casa. E o vovô Cecílio trabalhava na linha férrea de São Fidélis, próximo a Porciúncula, naquela região perto de Campos. E o vovô Cecílio, todos os dias, ele saía de casa às 4 horas da manhã para ir para o trabalho. Na hora que ele chegava em casa, roupa passada, vovó cozinhava com aqueles latões assim de banha de porco, colocava aquela banha de porco no feijão. Meu amigo, o assunto ficava seríssimo na hora de comer o feijão, ficava com aquele gostinho assim, sabe? Meu Deus do céu. Ensinava os filhos. Ela não tinha naquela época flanelógrafo. Quem lembra do flanelógrafo aqui do seu tempo? Levanta a mão. Levanta a mão, não vai denunciar a sua idade. Pode ficar tranquilo que Jesus não vai te puxar agora, viu? Se você levantar a sua mão, fica tranquilo, tá? E ela não tinha isso, mas ela recortava personagens do jornal da época e falava assim: esse é o Rúben, os filhos de Jacó, Rúben, o Judá, o Simeão, o Levi, o Dan, o Issacar, o Zebulon, o Naftali, esse é o Gade, esse é o Asser, esse é o José, esse é o Benjamim. O vovô ia para a linha férrea, chegava lá, os maridos reclamavam da esposa. Minha mulher é muito enjoada, minha mulher é chata, ranzinza. Ele chegava em casa, encontrava um lar em paz, os filhos criados no temor do Senhor, debaixo de oração, ela esticando o arco dela, dando o seu melhor. Num belo dia, o Espírito Santo de Deus tomou o vovô Cecílio no meio do caminho, e ele entregou a vida para Jesus no meio do caminho, indo para casa. Depois de ouvir um péssimo testemunho de um marido que reclamava da sua esposa, e ele voltou encucado com aquilo: a minha mulher não é assim, a minha mulher é uma mulher de oração, a minha mulher é uma mulher de Deus, os meus filhos são criados, são educados, sentam à mesa, são meninos de Deus, vão para a igreja. Que Deus é este? Que Deus é este? Ele chega em casa, a gente sempre diz lá que se tivesse um chão mais macio, aquele chão tinha afundado, tanto que a minha avó, quando ainda conseguia ajoelhar, ela se ajoelhava para orar pelo vovô Cecílio. Ele era congregado mariano e ela passava a toga dele para ele ir para a igreja católica. Quando chegou lá a vovó Abigail, de joelhos, ele não aguentou. Ali ele virou para ela e falou: Abigail, hoje eu entreguei meu coração para Jesus. E eu quero batizar. Era o mês que a minha mãe, Zeli, e a minha tia, Cecilinha, elas iam batizar. Ela virou para a minha avó e falou assim: Abigail, eu também vou batizar. A vovó fez sinal de xícara assim para ele. Falou: mas como você nem fez a classe de catecúmenos? Quem lembra da classe catecúmenos aqui? Não, mas está cheio de gente experiente aqui, né? Catecúmenos, naquela época não era classe de discipulado, né? Nem fez. E aí ele virou para ela e falou assim: eu fiz, Abigail, com você. Você foi quem me discipulou. E no dia que a minha mãe foi batizar, a minha tia, quem desceu as águas batismais para a honra e glória do Senhor Jesus? O vovô Cecílio. Sabe por quê? Porque alguém esticou o arco. Porque alguém entendeu que ela não precisava brincar, andar, como se não tivesse nada de surpreendente, sobrenatural para acontecer. Por isso eu te desafio: Deus vai te dar muitos filhos na fé, mas você precisa esticar o seu arco. Tem alguém disposto nessa noite a esticar o seu arco? Amém, querido? Tem alguém nessa noite que precisa fazer o melhor para Deus? O melhor na igreja, o melhor no PGM, o melhor no trabalho? Deus te chama para isto. Mas em quarto lugar, veja o que a Bíblia diz, verso 16: Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. O verso 16 diz isto. Sabe o que significa isto? No momento da sua mais difícil tensão, porque esticar o arco deve tensionar, né? Você já esticou um arco de verdade?
as mãos ficam trêmulas. Mirar o alvo, esticar. Diz a palavra que o rei coloca as mãos sobre as mãos, o profeta coloca as mãos sobre as mãos do rei. Sabe o que eu aprendo aqui? No momento da sua mais terrível dificuldade, Deus vai colocar a sua forte mão sobre a sua vida, sobre o seu negócio, sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre a sua dificuldade. Eu me lembro, certo dia, quando eu estava saindo da primeira igreja batista de Aimorés, onde eu pastoreei, e numa crise, cheio de indagações para o Senhor, como Deus me ministrou ali, naquela saída da igreja. A hora que eu estava saindo, veio um carro velozmente, ia atravessando assim a avenida que cortava a igreja, para entrar na rua lateral à direita. Eu avistei um pai, uma mãe e uma criança. Sabe aquele momento que você fala assim, eu vou ver um acidente agora? Deus estava ministrando na minha vida. Quando os pais viram o perigo, eles deram alguns passos para trás, pegaram a criança para trás, o perigo passou, o carro passou, e Deus falando comigo assim, tá vendo, Marcos? É assim que eu faço com a sua vida, eu te tomo por minha mão direita. É assim que eu faço com a sua vida, eu te tomo pela minha mão direita. Quando o perigo vem, quando a dificuldade vem, a minha mão está sobre a sua mão. Eu fiquei olhando aquela cena, aquela criança atravessar para o outro lado da rua, o pai e a mãe. Sabe quando você pega a criança assim e levanta de dois? O pezinho dela foi andando assim pelo ar, ó. E Deus ministrando ao meu coração. Ele faz com que os seus pés andem altaneiramente. Sabe o que é isso, meu amado? É saber que a mão do Senhor é sobre a sua mão. A mão do Senhor é sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu gosto sempre de lembrar do livro de John Bunyan, O Peregrino. Alguém aqui já leu o livro O Peregrino? Já viu o filme? Há um momento muito interessante, John Bunyan está escrevendo e tem um valor muito grande, é um clássico do cristianismo, porque ele escreveu numa cela com a fuligem da vela, sobre a fuligem da vela, escrevendo o livro. E ele conta a história do cristão indo rumo à cidade celestial. E há um momento no livro que ele conta que o cristão, ele é detido em um castelo chamado Castelo do Medo. E ele está ali sobre a pressão e opressão do gigante desespero. Assim chamado no livro, gigante desespero, o Castelo do Medo. Ali está o cristão, numa cela, ele está preso agora, pensando que ele iria morrer, pensando que Deus havia esquecido dele, pensando que Deus não o amava, que tudo dava certo para o outro, mas nada dava certo para a vida dele. Mas ele se lembra que Deus no início da caminhada havia lhe dado uma chave, que no livro se chama chave da promessa, com a qual ele abriria qualquer porta, chave da promessa. Ele pega aquela chave, abre a cela, bate em retirada, o gigante desespero parte atrás dele, dá um infarto e morre. E o cristão segue rumo à cidade celestial. O que John Bunyan quer nos ensinar e queria nos ensinar quando escreveu sobre o gigante desespero e o castelo do medo e a chave da promessa? Que no momento em que você se esquecer, no momento das lutas, das dificuldades, das tensões da sua vida, você achar que Deus não mais está olhando para você, Ele te faz lembrar das promessas que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Ele te faz lembrar de cada uma delas. E quais são essas promessas, meus amados? É a promessa para aquela mulher que está aqui, que ainda não tem o seu lar rendido a Jesus, e a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso?
Ele te faz lembrar: eleva os meus olhos para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É certo que não dorme o guarda de Israel, é certo que não dormitará aquele que te guarda. De dia o sol não te molestará, nem a lua de noite. Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para todos sempre. Ele te faz lembrar nos momentos de ansiedade: humilhai-vos sobre a potente mão de Deus. Isso é promessa, para que no tempo oportuno Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Ora, olha a promessa: o Deus que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e lhe colocar sobre firmes alicerces. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. A mão do Senhor é sobre a sua vida. A mão de Deus estava sobre o rei. O profeta estava com a mão com ele, para dizer assim: você não está sozinho. Você não está esquecido e abandonado. Mas há uma outra verdade. O que diz o verso 17 aí? Veja. O que diz o verso 17? O início. E disse o quê? Vocês não estão com Bíblia aí, não? O que diz? Abre a janela. Sabe o que Deus me deu aqui? Abrir a janela significa permitir a luz entrar. Abrir a janela é permitir o vento, o frescor do Senhor chegar. O vento assopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Sabe o que Deus me diz nessa palavra, abre a janela? Tem muitas pessoas, escuta o que eu vou te dizer, que estão querendo que a vida mude, que estão querendo que a vida seja uma vida projetista. Mas sabe o que está faltando para você hoje? Abrir a janela da sua vida para deixar a luz de Deus entrar sobre você. Quarto fechado, quarto escuro. Por isso que a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tem gente que se fecha no quarto da depressão, se fecha no quarto do pessimismo, se fecha no quarto da amargura, do ressentimento. E hoje Jesus está te dizendo assim: deixa a minha luz entrar lá. Abre a sua janela, queridão. Abre e deixa a minha luz entrar. Abre a janela. Porque se você não abrir a janela, você vai ficar limitado na sua visão. Você vai ver o problema só com essa ótica. Mas tem um ponto de vista e tem a vista de um ponto. Tem o ponto de vista e tem a vista de um ponto. E o Senhor Jesus nessa noite te chama para abrir a janela da sua alma, a janela da sua vida, e deixar que Ele lance luz sobre os cantos escuros, nebulosos, tristes da sua vida, para endireitar, consertar, apontar o caminho e dizer: filho meu, o caminho é esse, o caminho é por aqui, filha. Sabe por que seu filho está assim? Porque eu quero apontar esse caminho para você, quero lançar a luz na janela aí, abre a janela. Sabe por que seu marido, você fala com ele, parece que ele não ouve? Quero lançar a luz aí nessa janela, abre essa janela. Sabe por que você continua, parece que a vida está patinando? Deixa eu lançar a luz aí.
Mas não é só isto. Está com a Bíblia aí? Amém? Eu estou encucado com você não está com a Bíblia aí. Estou cismado, eu estou preocupado com você não está com a Bíblia aí. Diz a palavra do Senhor, que então ele atirou. E a Bíblia diz o que no verso 17? Esta é a flecha da vitória do Senhor. Sabe o que Deus te chamou aqui para te dizer e te trouxe nessa noite? Que Ele tem flecha de vitória para a sua casa e para a sua vida. Ele tem flecha de vitória para essa igreja. Ele tem flecha de vitória para Maringá. Ele tem flecha de vitória para o seu bairro, para a sua família, a sua descendência. E tem gente que está precisando agora lançar flechas. Flechas de amor. Flechas de perdão. Flechas de graça. Flechas de carinho sobre os filhos. Vamos confessar nessa noite. Nós andamos tão corridos, não andamos? Tem um livro chamado assim, Alguém Viu Meu Tempo Por Aí, Eu Perdi. É o título do livro. Alguém viu meu tempo por aí, eu perdi. Tem gente que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra só para ouvir isto. Você precisa lançar flechas. O profeta vai dizer, aponta, abre a janela para o oriente. Atira 7 vezes. Sabe qual foi o problema de Joás? Ele até começou bem. Mas ele não perseverou. Deus te trouxe aqui para te dizer que você tem que perseverar. Você tem que ir até o fim. Você tem que atirar. E você não pode desistir, porque Deus não desistiu de você naquela cruz, amém? E Ele não vai desistir daquele que está perdido. Eu creio, meus amados, que a nossa casa precisa receber a flecha da vitória do Senhor. Eu creio que Deus tem flechas nessa noite sobre a sua casa, sobre a sua vida. Mas você precisa primeiro atirar e apontar para onde Deus está dizendo para você apontar. Feche os seus olhos abaixo da sua fronte. A gente pode cantar Sonda-me. Feche os seus olhos abaixo da sua fronte. O Senhor te conhece, querido. O Senhor sabe quem você é, mas a flecha, como ponte sobre as águas, como flecha que acerta o alvo. O Senhor sabe o que você precisa nessa noite para você tocar o coração de Deus. Sabe o que nós aprendemos hoje? Que no momento que seu coração está contrito, você vai tocar o coração de Deus. No momento que você confessa e reconhece os seus erros e as suas falhas, você toca o coração de Deus. Sabe o que nós aprendemos hoje aqui? Que Deus quer que você e eu, nós, peguemos o nosso arco, os nossos dons e talentos e coloquemos à disposição dEle. Sabe o que Deus te diz nessa noite? Que você precisa apontar com a janela bem aberta para a luz de Deus entrar sobre a sua vida. E você precisa perseverar. Eu quero convidar você para a gente orar. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos falar com Deus, nós vamos abrir o nosso coração para Deus. Mas antes disso, quem nessa noite precisa atirar flechas de vitória sobre a própria casa? Se coloque de pé onde você está. Quem nessa noite precisa abrir bem a janela para essa luz maravilhosa do Senhor entrar? Se coloque de pé. Quem nessa noite precisa e carece mesmo de confessar algo para Deus, algo que você mesma ou você mesmo repudia no seu comportamento? E quando eu te contei a história da mulher que vivia triste,
não via alegria em nada, não via alegria em ninguém, não se sentia valorizada. Na verdade, ela tinha pecados enrustidos, pecados guardados, engavetados. Mas Deus, nessa noite, Ele te trouxe aqui para te dizer: eu tenho flecha de vitória sobre a sua vida. E se você se acha muito bom, e se você se acha assim tão bonzinho, Deus quer colocar um espelho aí na sua frente. Porque a Bíblia diz: olha, eu vou colocar caminhos no deserto, eu vou colocar rios no ermo. Porventura não percebeis, não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço coisa nova. Deus tem coisa nova para a sua vida. Mas às vezes você não está percebendo, e Ele quer fazer algo novo hoje na sua vida. E você que está de pé, pode vir aqui à frente, a esse altar. O altar da entrega, o altar é o lugar da renúncia, o altar é o lugar do sacrifício, o altar é o lugar onde nós vamos lançar as nossas flechas. Enquanto cantamos: sonda-me, sonda-me, deixa o Senhor sondar, deixa o Senhor vasculhar. E vamos dizer isso para Ele nessa noite. Nós queremos, como ponte sobre as águas, flecha que acerta o alvo. Nós queremos nessa noite lançar flechas de vitória. E eu creio. Deus vai usar o melhor que você tem. Então retesa o ar, estica o ar. Vamos, igreja de pé, vamos cantar. Oh Senhor, se ache só de retesa, estica. Onde está a mulher de oração? Onde está o homem de oração? Que vai esticar o ar.